Você está no Medievais Ocultos. Hoje, vamos revelar a sombria lenda de uma vila medieval, onde os moradores jamais conseguiam dormir, e aqueles que ousavam fechar os olhos não voltavam a acordar. Mas antes de entrarmos nesse pesadelo, prove que você não teme os mistérios da noite. Curta este vídeo, inscreva-se no canal, comente abaixo "eu dormiria se tiver coragem", e compartilhe essa história, para que outros também saibam o que acontece quando o sono se torna mortal. Agora, apague as luzes, porque a cada minuto que passa, o perigo cresce. Vamos começar. No coração da Boêmia, entre vales cobertos de névoa e bosques de árvores retorcidas, existia uma vila chamada Dorvald. Era pequena, formada por cabanas de madeira e pedra, rodeada por muros improvisados contra lobos e invasores. Mas Dorvald tinha uma maldição. Segundo os cronistas, nenhum de seus habitantes conseguia dormir. E, quando faziam, jamais despertavam. Os documentos mais antigos, do ano de 1312, falam de uma epidemia misteriosa. Não era peste, nem fome. Os camponeses simplesmente pararam de sonhar. Seus corpos resistiam dias acordados. Os olhos vermelhos, a pele seca, os movimentos lentos, como marionetes cansadas. A princípio, acreditava-se em feitiçaria. Alguns diziam que as bruxas dos bosques haviam lançado um feitiço por vingança. Outros acusavam monges andarilhos de trazer livros proibidos. Mas a verdade parecia muito mais sombria. Um relato preservado nos arquivos de Praga descreve um homem chamado Hans Richter, um lenhador. Após 5 dias sem dormir, caiu exausto no chão da cabana. Sua esposa disse que ele sorriu antes de fechar os olhos, como se tivesse encontrado paz. Na manhã seguinte, ela o encontrou sem vida. Mas o detalhe mais perturbador foi este. Seu corpo estava rígido, como se tivesse dormido por séculos. Seus olhos estavam abertos, mesmo no descanso eterno. E em seus lábios, havia manchas de terra, como se tivesse respirado o pó da sepultura. Com o passar das semanas, o fenômeno se espalhou. Ninguém conseguia dormir. As crianças choravam até perder a voz. Os homens caminhavam como fantasmas, com lanternas acesas mesmo ao meio-dia. As mulheres tentavam rezar, mas suas bocas murmuravam palavras sem sentido, como se estivessem presas entre a vigília e o sonho. O pároco local, Padre Anselmo, escreveu que ouviu sussurros noturnos vindos dos telhados. Vozes femininas chamavam pelo seu nome, implorando que fechasse os olhos, mas ele resistia. No entanto, alguns começaram a ceder. Na terceira semana, 3 jovens decidiram desafiar o destino. Trancaram-se juntos numa cabana, acreditando que a fé e a companhia os protegeriam. Na manhã seguinte, os vizinhos encontraram a porta arrombada. Os corpos dos rapazes estavam deitados lado a lado, mas não havia expressão de paz. Seus rostos estavam distorcidos em pavor, e suas unhas haviam arrancado a própria pele durante o sono. Sobre o peito de cada um, havia um símbolo desenhado em fuligem, como se mãos invisíveis tivessem marcado seus corpos. Ninguém jamais conseguiu decifrar o sinal. Anos depois, um mercador alemão chamado Ulrich von Kessel relatou ter passado por Dorvald. Encontrou a vila silenciosa, cabanas abandonadas, fogões, ainda com cinzas frias. Nos leitos, esqueletos repousavam como se tivessem adormecido ao mesmo tempo. O que mais o assustou foi encontrar a igreja intacta. Dentro dela, no altar, havia dezenas de crânios organizados em círculo, todos com as órbitas voltadas para cima, como se olhassem para algo suspenso no teto. Ulrich fugiu, mas jurava que, enquanto corria pela estrada, ouviu passos atrás dele, pesados, lentos, como de pessoas cambaleando sem descanso. Os boatos diziam que qualquer viajante que dormisse em Dorvald estava condenado. Cronistas de outras regiões registraram casos de pessoas que passaram apenas uma noite na vila, e semanas depois, foram encontradas mortas em suas casas, com os mesmos sinais: olhos abertos, terra nos lábios e marcas de fuligem no peito. Alguns acreditavam que a própria terra da vila estava amaldiçoada. Outros afirmavam que um pacto antigo fora quebrado, talvez com entidades dos sonhos, que haviam decidido arrancar de Dorvald o direito ao descanso eterno. Mas até hoje, ninguém sabe ao certo. E você, se estivesse em Dorvald, resistiria à vigília eterna? Ou se arriscaria a dormir, sabendo que jamais acordaria? O que é pior, viver como um morto desperto, ou sonhar apenas uma vez, para nunca mais abrir os olhos? Se chegou até aqui, prove sua coragem. Curta este vídeo, inscreva-se em Medievais Ocultos, compartilhe com quem você conhece, que conseguiria passar noites sem dormir, e comente abaixo: você fecharia os olhos, ou enfrentaria o vazio da insônia eterna? Porque ainda temos muitas noites sem sono para contar.